Segundo livro dos Reis, capítulo 6, a partir do verso 1, todos que acharam digam amém. Diz assim a palavra daquele que vive e reina para sempre. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: o lugar em que nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós um tronco e construamos ali um lugar para nos reunir. Disse então Eliseu a eles: muito bem, ide. Então um deles disse: queres ir conosco? Queres vir com os teus servos? Respondeu Eliseu: sim, eu irei convosco. E foi então com eles. Tendo eles chegado ao Jordão, começaram a cortar madeira. Enquanto um deles estava derrubando um tronco, o ferro do machado caiu na água. Então ele gritou: ah, meu senhor, o machado era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, Eliseu cortou um galho de árvore, lançou e ali o fez flutuar o ferro do machado. E então disse: pegue-o. Então o homem estendeu a mão e o pegou. Amém? Verso 6, perguntou o homem de Deus: onde caiu? Olha para quem está do teu lado e pergunta assim: onde caiu? Onde caiu? Quantos creem que essa é a palavra de Deus? Quantos creem que essa palavra tem poder para mudar destinos hoje aqui? Se você crê, dê a melhor salva de palmas que você puder para o Senhor. Aplauda Ele, porque o Senhor é digno de receber honra, glória e louvor. Aleluia, glória a Deus, soberano Deus e eterno Pai. Bendito seja o nome do Senhor, que vive e reina para sempre. Obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor nos trouxe à sua casa. O Espírito do Senhor nos atraiu a esse lugar. Senhor, e se nós chegamos aqui é porque há um propósito no mundo do Espírito que nos envolve hoje, Senhor. Nós já te adoramos com canções, honramos o Senhor com as ofertas voluntárias, com os dízimos, mas agora, meu Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra. A Tua Palavra é poderosa para mudar destino. A Tua Palavra é poderosa, Senhor, para mudar a circunstância, para colocar o caído de pé hoje. A Tua Palavra, como disse Davi, teu servo, é lâmpada para os nossos pés, Senhor, para mostrar, Senhor, aonde o machado caiu nessa noite. Para a glória do Teu nome, paralisa agora o homem valente, Senhor, que todo e qualquer espírito enviado do inferno, Senhor, para tentar roubar o entendimento, trazer inquietações agora, sejam paralisados na autoridade do nome de Jesus, porque só o Espírito do Senhor é quem tem liberdade aqui. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Glória a Deus. Sente-se um pouco, por favor. Aleluia. Queridos, eu quero compartilhar esse texto do segundo livro dos Reis de Israel, no capítulo 6, a partir do verso 1, que fala da experiência de alguns homens com o profeta, uma experiência de alguns homens com Deus, através da vida do profeta Eliseu. A maioria aqui já sabe, Eliseu era um profeta na época e que profetizou sobre a nação de Israel, e ele foi sucessor de Elias, um dos maiores profetas, por assim dizer, que já pisaram na terra. Deus usava a vida de Elias poderosamente, e quando Eliseu encontrou Elias, decidiu no seu coração que o que ele queria era ser como Elias era. E uma vez Elias pergunta para ele: o que queres que eu te faça? O que tu queres? O que tu desejas? O que está sobre o Senhor, porque o que eu vejo que o que está sobre o Senhor foi Deus que colocou, não foi o homem quem deu. A partir daí, Eliseu começa a seguir Elias, ele vira, se transforma num discípulo do profeta Elias. O Senhor, num determinado momento, arrebata Elias. Elias não passa pela morte. A Bíblia diz que um carro de fogo, arrebata Elias, e Elias é levado aos céus. A única coisa que fica de Elias na terra é a capa que ele usava. E nós sabemos que na palavra de Deus, a capa
ela tem, sabe, alguns significados, e os dois principais significa a autoridade, ou a falta de autoridade de alguém. No caso da capa que estava sobre Elias, era uma capa de autoridade, que representava a unção, a presença de Deus, a autoridade de Deus na vida de Elias. Então, Eliseu pega aquela capa e passa a usar aquela capa, e a unção que estava sobre o profeta Elias repousa sobre a vida do profeta Eliseu. E Deus então começa a usar a vida de Eliseu naquele tempo. Deus é assim. Sabe, Deus ele vai usar pessoas a seu tempo. O tempo de algumas pessoas vai passar, e à medida que esse tempo passar, Deus vai levantar outras pessoas. Por quê? Porque Deus tem interesse de que a obra dele continue sendo feita. O Senhor tem interesse de continuar salvando através da sua palavra, através do testemunho, de manifestações de poder. Então Deus é poderoso para encher esse lugar da fumaça da sua glória hoje. É, claro que é. Mas Ele também é poderoso para pegar talvez a pessoa que está aí do seu lado, e daqui a pouco essa pessoa começar a orar por ti, e o poder de Deus através da vida dela se manifestar. Pastor, pedir às mães, para assim que acabar o culto, ir lá na igrejinha para pegar as crianças, tá bom? Então você que mandou seu filho lá para o culto infantil, terminou o culto, você vai lá e pega as crianças. Então Deus ainda tem o interesse. Então o tempo de alguns termina, o de outros se inicia. O de Elias terminou, o de Eliseu começa. De repente o tempo de alguém em algum lugar vai terminar hoje e pode começar o seu. De repente hoje Deus pode levantar alguém aqui. De repente hoje, se Deus quiser, e dependendo do posicionamento do coração dessa pessoa, o Senhor pode estender a mão e colocá-la de pé, e começar a usar com poder, com autoridade. Mas não é sobre isso que eu quero falar agora. Eu quero falar sobre a experiência desses homens, que eram discípulos dos profetas, serviam, eram servos de Deus, e estavam caminhando com os profetas de Deus naquela ocasião. Um deles, e o principal deles, Eliseu, e o lugar onde eles se reuniam se tornou pequeno para que eles pudessem se reunir. Então eles se movimentam, sabe, para ampliar aquele lugar. Tem coisas que vão ser feitas que nós precisamos fazer. Não é Deus quem vai fazer por nós. O lugar precisava ser ampliado para que mais pessoas se reunissem ali. Outros iam chegando quando iam ouvindo falar daquilo que Deus fazia através da vida de Eliseu. Outros iam chegando para também terem essas experiências com Deus e aprender com Eliseu. Então o lugar fica pequeno. Só que aqueles homens decidem então ampliar o espaço, alargar as estacas da tenda. Então tem coisas que na nossa vida, que se nós não nos movimentarmos para fazer, não é Deus quem vai fazer. Deus vai proporcionar o tempo, Deus vai proporcionar um momento. O Senhor ele vai dar a visão do propósito, mas sou eu que vou ter que movimentar. É você quem vai ter que colocar a mão para fazer. Deus vai lhe dar condições, Deus vai lhe dar as estratégias. Ele vai tocar onde você não pode tocar. Ele vai chegar onde você não pode chegar. Ele vai onde você não pode ir. Mas o Senhor não vai fazer o que eu posso. Então aqueles homens, eles decidem começar aquela obra, e eles vão para as margens do Rio Jordão, e eles começam a cortar lenha, para fazer a ampliação do espaço. Eles estão trabalhando, só que de repente, um deles que trabalhava com um machado, cortando madeira, o ferro do machado se solta do cabo, e cai dentro do rio. E ele fica desesperado com aquilo. Então veja bem, estão trabalhando, estão se esforçando para avançar, estão fazendo aquilo que era necessário naquele momento, mas no meio do processo, algo é perdido. Quantas pessoas às vezes vivem assim, seja no contexto da família, na vida como um todo, estão trabalhando, estão se esforçando, estão tentando avançar, estão fazendo o que é certo para aquele momento, mas dado uma situação qualquer, sabe, acaba se perdendo alguma coisa no caminho, e normalmente o que se perde é aquilo que viabiliza o avanço do negócio,
É aquilo que vai, o diabo não para, né, rapaz? Quando a pessoa está empenhada em andar com Jesus, ela está empenhada, olha, eu vou colocar minha vida nas mãos do Senhor, eu vou confiar nele, eu vou confiar minha família ao Senhor, eu vou de verdade deixar o Senhor conduzir a minha história, eu vou de verdade me posicionar na presença de Deus, e ela começa a trabalhar, ela começa a se empenhar, ela começa a arrumar a sua casa, ela começa a arrumar a sua vida, deixar o Senhor arrumar a sua vida, ela está fazendo a parte dela, de repente o ferro do machado cai, de repente aquilo que viabiliza, sabe, que dá força para avançar no processo, se perde no meio do caminho. Então os meninos estavam trabalhando, e de repente um deles, sabe, se dá conta que o ferro do machado, o machado em si, cai dentro d'água, e agora como é que faz? O cabo do machado fica na mão dele, mas do que serve só o cabo do machado sem o machado? Sabe, do que serve ficar segurando o cabo do machado na mão, se o que fazia a obra avançar estava perdido? Hoje talvez hajam pessoas aqui, me entendam, que talvez hoje, sabe, estejam aí só com o cabo do machado na mão, e aquilo que estava fazendo a vida avançar, em algum momento se perdeu, e a pessoa está aí, agora o que eu faço? E agora para onde eu vou? E agora que jeito eu vou dar? Porque aquilo que era a força motriz de avanço daqueles homens se perde. Então o homem fica sem saber o que fazer. Tem pessoas hoje que são aí meio perdidas, sem saber o que fazer, porque estava se esforçando e de repente alguma coisa aconteceu no meio do processo, alguma coisa aconteceu no meio do caminho, seja uma fatalidade, seja uma circunstância adversa, seja uma ferida que foi aberta no coração, seja uma perda, seja uma decisão errada, seja uma tentativa do inferno de paralisar a pessoa, seja lá o que for, não importa. Sabe, hoje ela está literalmente só com o cabo do machado da mão, mas não consegue avançar. A obra parou, a vida paralisou. Quantas pessoas têm um chamado, têm um ministério, pessoas que Deus já usou, pessoas que sabem, sabe que Deus chamou ela para algo específico e começou bem, mas por alguma razão hoje está só com o cabo do machado na mão. Aquilo que fazia a obra andar se perdeu, aquilo que fazia essa pessoa avançar, sabe, está perdida em algum lugar. Mas hoje eu creio em nome de Jesus que o Senhor pode resgatar e trazer de volta aquilo que impulsionava, aquilo que motivava. Nós vimos aqui um moço aqui na frente orando. Rapaz, eu vou falar para você, cadê ele? Aí ele aí. Qual é o seu nome, filho? Rapaz, pouca gente tem coragem de fazer o que você fez aqui. No meio de um culto, na hora da adoração, você sentir algo da parte do Espírito de Deus no seu coração sair e vir no altar. Poucas vezes a gente vê isso aí. Mas eu vou falar para você, quando alguém toma uma decisão dessa, é sinal de que ela vai encontrar o machado. Vai encontrar. Você pode aplaudir o Senhor? Vai encontrar o machado. Hoje de repente está só com o cabo na mão. Estava, mas vai achar o machado. Eu não sei o que você perdeu no meio do caminho, o que foi se perdendo, mas hoje a pergunta do Senhor é: onde caiu? E esse é o tema da nossa reflexão. Onde caiu? E aí a gente vai entender por quê. Sabe por quê? Porque é possível manter a aparência, é possível continuar caminhando, continuar trabalhando, continuar se movimentando, mas por dentro saber que algo caiu pelo caminho. Muitos de nós às vezes estamos assim. Talvez hoje a gente está aí caminhando, tocando a vida, tentando avançar, fazendo as coisas da maneira que dá para fazer, mas a toda hora se lembra que algo se perdeu no caminho, algo caiu no caminho, algo ficou para trás. Aquele rapaz, junto com aquele grupo, estava lá trabalhando, de repente se dão conta que aquilo que era importante para o avanço fica em algum lugar que ele não sabe exatamente como procurar. E eu creio em nome de Jesus que hoje é noite de reencontro, hoje é noite de se achar aquilo que se perdeu. A Bíblia vai dizer, Jesus ele conta uma parábola de uma mulher, ele conta uma história de uma mulher que perdeu uma moeda. E
ela tinha 10 dracmas, ela perde uma. Poxa, que é uma para quem tinha 10? Mas para quem tem necessidade, o pouco é importante. E a Bíblia diz que ela perde essa moeda dentro de casa. Então Jesus está contando essa parábola, essa história para os discípulos, para ensinar para eles uma verdade eterna. A Bíblia diz que essa mulher, sabe, preocupada em achar a sua moeda, ela não sabe aonde aquela dracma caiu. Ela sabe que caiu, ela perdeu dentro de casa, mas ela não sabe exatamente onde. A primeira coisa que ela faz, e a primeira coisa que alguém que perdeu algo ao longo do caminho precisa fazer, aquela mulher faz. A Bíblia diz que ela acende a luz dentro de casa. A Bíblia diz que ela dentro de casa, ela acende a luz. Não era luz, energia como nós temos hoje aqui, que na época não tinha. Ela acende a lamparina. E ela não coloca em qualquer lugar, ela coloca no velador. Por quê? Porque ela precisa que a luz daquela lamparina ilumine toda a casa dela. Ela não coloca debaixo da cama, nem debaixo da mesa. Ela coloca no velador para iluminar toda a casa. Em coisas que nós vamos perdendo ao longo da vida, seja lá o que for, seja quais forem, nós precisamos permitir que Cristo acenda a luz em nosso coração. Tem coisas que nós só vamos encontrar se o Senhor nos apontar aonde elas estão. Tem coisas que você perdeu talvez, que você só vai encontrar, o Senhor te trouxe aqui hoje para dizer isso para você, que você só vai encontrar se você acender a luz dentro de casa, se você deixar Ele mostrar onde está. Aí a segunda coisa que ela faz, depois de ter acendido a luz, a Bíblia diz que ela varre toda a casa. Por que ela varre a casa? Porque com certeza a casa tinha coisas ali, tinham coisas que a impossibilitavam de encontrar uma moeda pequena. Sabe, tem coisas que são tão importantes, embora pequenas, que se eu não procurar, sabe, com vontade de encontrar, elas vão continuar perdidas. A Bíblia diz que ela acende a luz, mas só a luz acesa não era suficiente diante do que estava dentro da casa dela. Então hoje eu estou aqui nesse culto, celebrando a Jesus, adorando a Deus, a luz de Cristo está sobre mim, aleluia, está sobre você, mas talvez hoje também seja o dia, sabe, o Senhor me pergunta, ei, onde caiu? Onde caiu a moeda? Hoje seja dia de eu começar a varrer a minha casa, a arrumar a minha vida, a tirar aquelas coisas que precisam sair, para que eu possa encontrar o que se perdeu. Não adianta eu querer encontrar algo que foi perdido no meio da bagunça da minha história. Não adianta eu querer achar aquilo que tem valor para mim no meio da bagunça da minha existência. Eu vou ter que permitir que o Senhor tire do lugar aquilo que precisa sair, que bote para fora aquilo que tem que ir embora, e bote no lugar as coisas que estão fora. Vocês entendem isso nessa noite? E aí a terceira coisa, depois dela acender a luz, varrer a casa, a Bíblia diz que ela procura diligentemente. Ela acende a luz, ela bota as coisas no lugar, tira o que tem que sair, e ela começa a procurar, sabe, detalhadamente. Tem gente que é assim, já, isso aqui é assim mesmo, né, vamos deixar como está. Não, querido, tem coisas que tem que ser reencontradas na vida, tem coisas da sua história que você tem que tomar de volta. Tem coisas na sua vida que Deus colocou, direcionou, apontou, que foram se perdendo ao longo do caminho, que você tem que ir lá e tem que se apropriar de novo. Não pode deixar barato, deixar para trás não. Foi Deus que deu, você entende que foi Deus que deu? Você entende que foi Deus que colocou diante de você? A sua família foi Deus que deu, vai perder por quê? O casamento foi Deus que deu, vai perder por quê? Os filhos foi Deus que deu, vai perder por quê? Sabe, aquilo que para você é muito importante, você entende, foi Deus que deu, vai perder por quê? O chamado foi Deus que deu, vai perder por quê? Então acende a luz, arruma a casa e procura com vontade de encontrar. Esse é o segredo. Porque às vezes a gente vem e acende a luz, mas não limpa a casa, mas não acende a luz e limpa a casa, mas não procura com diligência, mas no meio da bagunça e no escuro, vai achar o quê? Então a primeira coisa, eu acendo a luz, Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa. Segundo, Senhor, bota as coisas no lugar, aquilo que eu preciso tirar, eu vou tirar. E segundo, agora é minha parte, agora eu vou procurar, agora eu vou atrás. Primeira coisa. Então não adianta às vezes a gente trabalhar, caminhar, fazer as coisas da maneira certa, se movimentar, mas por dentro saber que algo caiu pelo caminho. Tem pessoas que perderam a alegria porque passaram um processo na vida que abriu uma ferida na alma. Por fora está aí, está sorrindo, está abraçando,
uma pessoa ferida, quando ela abraça a outra, ela está sangrando em cima do outro. Sabe, ela tem um lampejo de uma relativa alegria no momento, mas depois aquela ferida continua lá dentro da alma. Porque uma pessoa ferida não cura outra, uma pessoa ferida, meu irmão, cedo ou tarde, sabe, aquela ferida, sabe, ela dá uma aparência de cura, mas basta alguma coisa acontecer que ela se abre de novo. Então tem pessoas que estão assim caminhando, sabe, sabendo que alguma coisa lá atrás se perdeu. Cabo sem machado não abre caminho, irmão. Não adianta eu só ter a lembrança daquilo que um dia me fez avançar. Não adianta eu só ter a lembrança daquilo que um dia foi uma bênção na minha vida. Não adianta eu só ter a lembrança daquela experiência, nossa, que coisa preciosa, como aquilo foi bom. A gente sabe, eu preguei hoje de manhã que há um tempo para todas as coisas. Há um tempo na nossa vida para tudo. Muitas coisas na nossa vida vão passar, outras vão chegar, e é Deus que promove isso. Mas quando coisas são perdidas antes do tempo, é doloroso demais. E aí a gente fica agarrado às lembranças. Tem pessoas que estão agarrados ao cabo do machado da ofensa sofrida. Sabe, aquilo que passou lá atrás, a pessoa continua agarrada nesse cabo de machado até hoje. Querido, em nome de Jesus, quem fica agarrado ao passado não vive o presente aqui, ó. Quem não vive o presente não consegue projetar futuro não, irmão. Então cabo de machado só não abre caminho. Tem gente, sabe, que continua agarrado a alguns cabos de machado, se conformando com o machado que sumiu. Não, meu irmão, a pessoa não consegue avançar. Então o rapaz estava lá, a obra estava parada, e ele estava com o machado na mão. Sabe, cabo de machado, filho, sem machado não vai abrir caminho nenhum. Esse machado é a presença de Deus. Esse machado é a graça, a misericórdia. Chega uma hora que ele chega para Eliseu e diz: ai, meu senhor, esse machado era emprestado. E tem duas coisas, eu estou correndo aqui por causa da hora, tem duas coisas que eu quero compartilhar com você. Me deixa falar duas coisas muito rápidas sobre isso aqui com você. Quando o rapaz está trabalhando e aquele machado cai no rio e ele fica só com o cabo na mão, perdeu aquilo, pelo menos no momento que fazia a obra avançar. O propósito dele para. Tem propósito de vida aqui parado. Mas em nome de Jesus, meu irmão, hoje o Senhor pergunta para você: aonde caiu o machado? Onde caiu? Hoje é hora, é dia de pegar de volta. Onde caiu? Onde parou? Por que parou? Só que quando o machado cai, o rapaz olha para a turma, olha para Eliseu e fala: ai, meu senhor, esse machado era emprestado. Duas coisas eu quero compartilhar com você, e eu quero falar para a igreja, para as minhas ovelhas agora. Você crente, presta atenção. O homem se desespera porque o machado não era seu, e ele teria que dar conta da ferramenta a seu dono. Ele se desespera por quê? Porque ele tem temor e responsabilidade. Então ele pega o machado emprestado, e ele diz: e agora? Como é que eu vou dar conta desse machado para o dono? Ele está temendo o dono do machado, porque ele era responsável pelo machado. Ele estava zelando por aquela ferramenta que estava emprestada a ele naquele momento, que estava fazendo o propósito dele andar. Estava na mão dele, mas não era dele. E eu quero falar para os crentes hoje, aqui nessa noite: o chamado não é seu, o chamado não é nosso, o chamado é de Deus. Sabe, o que eu carrego, o que você carrega, temos carregado com temor e responsabilidade ou não? Então aquele homem fica desesperado, ele diz: meu senhor, o machado era emprestado. E agora como é que eu vou dar conta desse machado? Ô meu irmão, naquela época, uma ferramenta valia muito dinheiro. Não era como a gente sair daqui, ali na loja de material de construção, e comprar um machado. Era trabalhoso forjar uma ferramenta. Não era uma coisa simples e não era barato. E ele fica: e agora, meu senhor? O machado não é meu. Porque ele teme o dono do machado. Ele sabia que não era dele. E o Espírito de Deus ministrou ao meu coração: Reginaldo, o que você carrega, você tem carregado com o temor de Deus, porque o machado que você tem não é seu.
Aquilo, o machado que você tem, igreja, não é seu. O chamado que você tem não é seu. Cristo morreu por mim e por você. O que temos carregado com temor ou responsabilidade, ou temos sido negligentes, sabe, no carregamento, no carregar desse machado? Hoje é dia de pegar esse machado e dizer: não, eu preciso dar conta dele ao dono, porque esse machado tem me feito avançar. E agora eu quero falar para você que hoje nos visita aqui, você que não é membro dessa igreja ainda, e nos visita, presta atenção, o homem sabia, mas você que é crente, pega para você também. O homem sabia que sem aquela ferramenta, ele não poderia ir longe. Cabo sem machado abre caminho, sim ou não? Não. Ele vai para onde? Só com um cabo de machado na mão. Então aquele homem sabia que sem a ferramenta, ele não podia ir longe, ele não conseguiria abrir o caminho necessário. Aquele objetivo, ele só ia alcançar com a ajuda do machado. Eu quero dizer para você que hoje está aqui, que de repente entrou preocupada com alguma coisa, já bateu em várias portas, já está cansado, já fez tudo o que podia. Eu quero dizer para você que a força não é sua, é de Deus. A força não é sua, é de Deus. Descansa nele. Não adiantava o camarada estar só com o cabo do machado na mão. Para ele cumprir o propósito dele, junto com seus companheiros, construir o que eles queriam construir, avançar como ele esperava avançar, só era possível se ele tivesse com aquele machado na mão. E isso ensina algo poderoso para nós. A força não é nossa, a força é de Deus. O que adianta o homem ser forte e não ter o machado para cortar a árvore? O que adianta ter força, ter dinheiro, ter conhecimento, ter posse, ter saúde, ter isso e ter aquilo, mas não ter a ferramenta necessária para romper, para avançar? A Bíblia vai dizer que uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, faremos menção do nome do Senhor, que fez o céu e a terra. A Bíblia também vai dizer que maldito é o homem que confia no homem e faz do braço de carne a sua própria força. Confia no Senhor, se deleita nele, espera nele. O Salmo 40 vai dizer: esperei confiantemente no Senhor e ele ouviu o meu clamor. Ele supriu todas as minhas necessidades, me tirou de um charco de lodo enorme. Lá o salmista vai dizer: ele retira o necessitado do monturo e o coloca sentado com os príncipes do seu povo. Eis, a força não é minha, a força vem do Senhor, ele é o nosso braço forte. Eu não sei qual é o teu plano, qual é o teu projeto, não aprovar, se o Senhor não assinar projeto, não vai para frente, porque a força é dele, é ele quem sopra, é ele quem leva, é ele quem abre porta. Se você crê nisso, aplauda o Senhor, aleluia. No livro de Provérbios, Salomão vai dizer: confia os teus planos ao Senhor e Ele satisfará os sonhos do teu coração. Confia os teus planos. Quantos aqui têm planos? Quantos têm? Eita glória, muita gente. Vou falar uma coisa para você: confia ao Senhor. Posso falar um negócio do lá de cima? Nós estamos aqui há 17 anos. E a gente já viu Deus fazer coisas grandes aqui, na vida de muita gente. Como Deus abre porta, como Deus abençoa, como Deus gera, quando a pessoa crê e se posiciona. Por outro lado, aqui nós não tínhamos nada. Nada. E vimos assim muitas pessoas avançando para a glória de Deus. Nós temos propriedade no Rio de Janeiro. Só que a gente não mora no Rio de Janeiro, a gente não tem intenção de voltar para o Rio de Janeiro. A nossa vida toda está aqui. Então hoje, a minha vida está aqui. Né? Eu tenho muitos amigos lá, mas os meus amigos atuais estão aqui. Eu tenho família lá, mas a minha família também está aqui. E aí, né,
nós, eu e ela, já temos mais passado do que futuro. E a gente falava, poxa vida, a gente não tem nada aqui. Como é que a gente vai fazer? E eu fico pensando no seguinte, hoje eu estou aqui, mas amanhã eu posso não estar. E como é que a minha família fica? Eu sei que Deus vai cuidar. Como é que fica a minha esposa? Uma filha já casou, a outra daqui a pouco casa. Mas como é que fica? Só que aqui tudo é muito caro, vocês sabem disso, aqui é muito caro as coisas. E aí a gente começou a orar. E um dia eu fui tomar um café com um amigo num centro comercial ali em Alphaville. E quando eu cheguei no centro comercial me entregaram um folheto de imóvel. Eu peguei o folheto, eu estava com outro amigo. Ele pegou o folheto dele e tal, gentilmente depois que saiu lá da pessoa, da pessoa que entregou, jogou fora. Ele falou, botei tanto no meu carro, jogou fora. Aí ele falou, você vai levar esse folheto? Eu falei, não vou, que eu vou comprar um imóvel desse aqui para mim. Aí ele falou, amém, pastor. Tomamos café com um amigo, viemos embora, e eu vim pensando naquilo. E eu pensando, pô, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso aí. Aí naquele dia eu falei, Vânia, eu só tenho isso aqui, vamos lá dar uma olhada nisso aqui. Ela falou, rapaz, mas isso aqui é caro demais. Eu falei, vamos lá olhar. Olhar não paga, vamos lá, vamos ver como é que é. Fomos lá, olhamos e tal, e isso e aquilo, e a gente não gosta de apartamento. A gente não gosta de apartamento, a gente gosta de casa, a gente foi criado em casa, a gente gosta de casa. E aí, já perto de fechar, ela falou assim, mas a gente não gosta de apartamento. Puxa vida, a gente podia ver um terreno, um lote. Aí, fomos conversar com a pessoa, ela falou assim, aqui na Cícero Borges, ali no Vita. Vamos lá ver? Eu falei, vamos embora. Fomos lá ver. Chegamos lá, começamos a olhar os lotes e tal. E aí, nós queríamos um sítio, uma chácara. Ainda não é a chácara, mas tem sabor chácara, esse lote. Ainda não é a chácara, mas tem sabor chácara. Por quê? Porque era o único que tinha de frente para a mata e de fundo para a mata. E aí Ivone olhou e falou, poxa vida. E aí pá daqui, pá de lá, e conversa daqui, conversa de lá, resumo da ópera. Eu só sei que o negócio deu certo, sem dinheiro. Eu vou trazer o contrato para a gente orar aqui. Sem dinheiro, sem nada. E a gente saiu de lá com o negócio fechado. Aí eu disse para ela que agora a gente tem um pedaço de terra para morrer. Antigamente o povo não cobrava, Abraão não comprou um pedaço de terra embaixo dos carvalhais de Manre e foi enterrado lá. Então nós já temos um pedaço de terra. O que eu quero dizer com isso? Quando Deus está no negócio e você confia nele, é Ele quem assina os teus projetos. É o Senhor quem vai assinar os seus projetos. Então muitas coisas para nós, elas são inviáveis. Muitas coisas para nós são difíceis. Mas quando nós confiamos na palavra de Deus, Provérbios vai dizer isso, confia no Senhor as tuas obras, aquilo que você está fazendo, confia a Ele, ou seja, dedica a Ele, você coloca Deus no negócio. Porque muitas pessoas estão frustradas aí, vão tomando decisões, fazendo coisas, e não consultam a Deus, casam e não consultam a Deus, fecham contratos e não consultam a Deus, entram em questões e não consultam a Deus. A Bíblia vai dizer, e a palavra de Deus é fiel e verdadeira, confia no Senhor as tuas obras, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então não adianta ter só o cabo do machado na mão, porque o que vai te fazer avançar é o machado. Eu tenho que confiar nele, você tem que confiar nele, temos que carregar aquilo que recebemos com responsabilidade. Entenda, e eu caminho para o final. Deus não trabalha com desculpas. O Senhor não vai trabalhar na nossa vida com desculpas. Deus não vai trabalhar na vida da igreja com desculpa. Deus não vai trabalhar na minha casa com desculpa. Deus não vai trabalhar no ministério que Ele me tem confiado com desculpa. Deus não vai trabalhar nas promessas que Ele fez a você em Cristo, com você, eu, nós, dando desculpas. Deus não trabalha com desculpas, irmãos. E quantas vezes nós vamos dando desculpas para Deus?
Veja bem, quando aquele homem diz: Senhor, o machado era emprestado, Eliseu não olha para ele e pergunta assim: quando caiu o machado? Quando foi? Que horas? Eu estava distraído olhando o negócio. Que hora caiu? Que hora que foi? Ou aonde caiu o machado? Como? Não, como caiu? Você foi jogar para trás, para frente? Como é que foi isso aí? A pergunta é: onde caiu? Ele não pergunta quando e ele não pergunta como. Porque quando e como tem a ver com as desculpas que eu dou para não fazer o que eu sei que preciso fazer. O quando e o como está no discurso daquele e daquela que vive dando desculpas para Deus, para não fazer o que sabe que precisa fazer. Senhor, mas foi assim. Senhor, foi lá naquele dia, sabe, que aconteceu aquilo. Ele não pergunta nem quando e nem como. Eliseu olha para o homem e pergunta: onde caiu? O Senhor te pergunta hoje. Eu não quero saber onde foi, nem quando foi. A pergunta que eu te faço é: onde foi que caiu? Onde foi que se perdeu? Aonde foi que parou? Em Apocalipse capítulo 2, na carta que o Senhor manda escrever à igreja de Éfeso e entregar ao líder da igreja de Éfeso, o Senhor elogia a igreja daquela cidade. A única repreensão que o Senhor faz à igreja da cidade de Éfeso é: porém, o que eu tenho contra ti é que deixaste o primeiro amor. Lembrem-se de onde vocês caíram e levantem-se. Lembrem-se, no momento em que vocês, desabaram na fé, na esperança, na alegria de servir, e levantem-se antes que eu venha e remova de sobre vós o meu candeeiro, ou seja, antes que eu venha e retire o meu espírito de sobre vocês. Levantem-se de onde vocês caíram. Então Eliseu não pergunta como é que você perdeu o machado. Deus não quer saber disso. Tem coisas que eu preciso falar para ele, você também, mas ele é claro. Aonde foi? Que lugar? E a pergunta que é feita hoje é: aonde o temor se perdeu? Aonde a oração parou? Aonde a entrega começou a virar uma obrigação e um peso? Aonde a adoração começou a virar rotina? Aonde a ferida, ou onde a ferida foi aberta? Onde a frieza começou a tomar conta? Onde você perdeu esse machado? Onde foi? Não está dizendo como nem quando, não interessa. Normalmente nós perdemos essas coisas quando decidimos andar na direção contrária à do Senhor, quando nós decidimos a navegar para longe dele. Eu sempre uso essa frase aqui, que o homem de Deus disse uma vez: quando o homem decide navegar para longe de Deus, o diabo sempre se encarregará de oferecer para ele um barco. O diabo sempre vai se encarregar de oferecer para aquela pessoa um barco, quando ela decidir navegar para longe de Deus. E esse barco pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser dinheiro, pode ser uma ferida, pode ser um relacionamento, pode ser uma amizade, pode ser uma situação que até parece ser boa, mas se me leva para longe do ser da vontade de Deus, não é. Porque eu aprendi uma coisa: quando uma coisa é boa demais para ser verdade, ou ela não é boa, ou ela não é verdade, irmão. Então a pergunta é: onde caiu? O temor se perdeu quando? Onde? Em que momento da vida que o temor foi embora? Já não teme mais a Deus? Aquela voz do Espírito que falava: olha, isso aí não está legal, isso não agrada a Deus. Onde foi que esse machado caiu? Ele caiu em algum lugar, em algum momento. Onde a oração parou? Onde você parou de orar, lembra? Onde você parou de interceder? Onde você parou de dobrar seu joelho? Onde foi? Onde foi que esse machado caiu? Aonde a entrega do coração, de maneira genuína, começou a virar uma obrigação e um peso?
Tem que ir na igreja hoje, que senão o pastor vai falar, o pastor não quer saber da sua vida, se você vem, se você não vem. O que o pastor quer saber é se aquilo que você entrega é genuíno. Não sou tutor da sua vida, nem dono dela. O meu papel é ser facilitador da tua relação com Deus. E ser o teu ajudador, se você quiser. Esse é o meu papel. Meu papel não é controlar a sua vida, saber quantas vezes na semana você vem no culto ou deixa de vir. Isso não é meu papel. Mas quando você não vem, é meu dever me preocupar. Por que você não está vindo? É meu dever me preocupar. Mas não é meu dever regular você. Não é meu dever controlar você. Só que para muita gente a entrega começou a virar uma obrigação e um peso. Onde foi que esse machado caiu? Onde caiu? Onde a frieza começou a tomar conta? Onde aquela ferida foi aberta? Essa ferida que de repente está hoje aí na alma, até hoje incomoda. Onde essa ferida foi aberta? Já está na hora de curar, filho. Já está na hora. Já está na hora de tirar a cinza da cabeça, já está na hora. Já está na hora de se posicionar, está na hora de se levantar. Davi, quando ele comete aquele pecado terrível contra Deus, a Bíblia vai dizer que nos tempos em que os reis da terra deveriam sair para guerrear, estava Davi na torre do seu palácio e olhando para o lado, não lembro qual lado agora, se norte, sul, não importa, olhando para o lado, contemplou Batseba, mulher de Urias, que era bela e formosa, e a desejou em seu coração, mandando buscá-la, se deitou com ela. E Batseba engravida de Davi. Quando Urias, marido dela, que estava guerreando as guerras que Davi tinha que guerrear, ele chega, Davi manda chamar ele, nem deixa Urias em casa, manda chamá-lo. Urias era soldado de Davi. Olha que coisa Davi fez. E aí ele bebe com Urias, embebeda Urias e fala assim, tenta manipular Urias, e fala assim, vá para casa se alegrar com sua mulher. Urias olha e fala assim, meu senhor, que eu não cometa tal pecado contra os meus irmãos, que estão na frente de batalha, por que iria eu me alegrar com minha esposa em casa, enquanto meus irmãos estão a guerrear? Ficarei eu aos pés do Senhor na porta do palácio, e amanhã me juntarei aos meus irmãos. Olha a diferença de integridade. Quando Urias vai embora, Davi escreve uma carta de punho, sela a carta, entrega na mão de Urias, e fala assim, Urias, quando você chegar no fronte, entrega para Joabe, que era o general de Davi. O que continha a carta? Joabe, quando Urias chegar aí, coloca ele na frente da infantaria, no lugar mais quente da batalha. Eu preciso matar esse cara, eu preciso matar ele hoje. Joabe pega Urias, coloca no fronte, Urias morre. O que Davi pensa? Meu pecado está encoberto. Você vê que Davi, no momento que ele tinha que estar guerreando, ele está em casa. Entenda uma coisa, meu irmão, só vive em paz quem vai para a guerra. Só vive em paz quem se posiciona para guerrear. Só vive em paz quem está guerreando em oração, quem está marchando firmemente, quem está se consagrando. Essa pessoa vai viver em paz, mesmo que ela enfrente guerra, ela vai viver em paz. Então, quando o homem decide navegar para longe de Deus, o diabo sempre vai apresentar um barco, ele tenta esconder, Deus pega Natã e diz, vai lá no palácio, e fala assim, assim, assim para Davi. Natã conta uma história para Davi, Davi fica indignado, quando Davi pergunta a Natã, fala, esse és tu, meu Senhor, que tendo o Senhor teu Deus te dado tudo, não tendo te negado nada, tu tomaste a mulher de Urias, teu servo, e ainda mandaste matar teu servo, porquanto assim te diz o Senhor, ele perdoa o teu pecado, Davi, mas a espada nunca mais sairá de dentro da tua casa. Deus perdoa, irmão, Deus perdoa, mas não vai nessa que vai ficar sem consequência, não.
Deus perdoou Davi. Davi continuou sendo homem segundo o coração de Deus. Está lá o Salmo 51 para provar. Davi ora e chora amargamente, ele diz: Senhor, não retira de mim o teu espírito, torna a dar-me a alegria da salvação, Senhor, limpa-me como com isopo. Isopo era uma planta que era feita uma infusão, a casa do leproso era lavada com ela. Davi está comparando a vida dele, sabe, como a casa de um leproso era ser purificada. Ele diz: limpa-me como isopo e eu serei purificado, torna a dar-me a alegria da salvação. Davi entende que ele começa a andar para longe de Deus, quando a entrega para ele começa a virar um peso, quando ele começa a perder a alegria da salvação. Sabe quando alguém começa a se desviar? Sabe quando alguém começa a entender e achar no seu coração que a entrega é um peso, é um fardo? Quando ela perde a alegria da salvação, quando ela começa a ter alegria em outras coisas. Meu irmão, se alegra na salvação que Jesus te deu, se alegra no sacrifício de Jesus na cruz, se alegra porque você vai ter vida eterna, se alegra porque tu vai morar no céu, se alegra porque tu vai ver a glória de Deus, se alegra porque se tu cair, Deus te levanta, se alegra porque se o inimigo se levantar e vier contra ti, por 6 caminhos, por 7 ele vai ter que fugir. Se alegra nisso, em nome de Jesus, meu irmão. Onde caiu? Davi sabia onde o machado tinha caído. E a pergunta é: onde caiu? A Bíblia vai dizer que Eliseu, e eu concluo aqui, que Eliseu lançou um galho de árvore. Aí está ali, ó. Lançou um galho de árvore dentro do rio. E o machado então começa a flutuar. Olha que loucura. Meu Deus. Como é que pode um ferro de machado flutuar? Algumas pessoas falam assim: ah, não, isso é história, Carochinha. Isso não é possível, não. Como é que pode ferro de machado flutuar? Os homens não podiam entrar no rio para buscar o machado. Ferro não flutua. E aí, meu irmão? Há coisas na nossa vida que só Deus vai poder trazer de volta. Tem coisas na nossa vida que ninguém vai lá buscar por mim, por você. Tem coisas na sua vida e na minha vida que eu não vou conseguir ir atrás. Tem coisas na sua vida que você não vai conseguir rever. Tem coisas na nossa vida que só o Senhor vai trazer de volta. Só Deus vai trazer de volta. Só Ele tem poder para trazer de volta. E é por isso que ele pergunta: onde caiu? O homem aponta: caiu mais ou menos ali, Eliseu. Naquele pedaço ali, ó. Onde caiu? Seja específico, seja específica, porque há coisas em nossas vidas que somente o Senhor pode trazer de volta. Quando o machado flutua, Eliseu não pega o machado. Eliseu olha para o homem e diz assim: levanta-o. Pega de volta. Presta atenção. Deus usou a vida de Eliseu para trazer o machado de volta, sim ou não? Mas quem pegou o machado, foi Eliseu ou o servo? Tem coisas em nossa vida que o Senhor pode até trazer de volta se Ele quiser, mas eu e você precisamos pegar com responsabilidade. O problema é que às vezes a gente recebe, vira as costas e vai embora. A gente pede, ora. O Senhor vai e traz o machado de volta. Eu pego e vou embora. Eliseu não pega o machado e entrega para o rapaz. Quando o machado flutua, ele diz: levanta-o, pega. Deus trouxe de volta. Pegar com responsabilidade é meu dever. E eu gostaria que você ficasse de pé agora e nós vamos orar em nome de Jesus. Adriano, eu queria que você colocasse restitui. Coloca para nós. Deixa aí, por favor. Hoje, meu irmão, querido, você que hoje está aqui, hoje, mostre para o Senhor, mostre para Deus onde esse machado caiu, seja ele qual for. Nós pontuamos algumas coisas aqui, dá uma seguradinha, Rafa, só um instante. A gente pontuou algumas coisas aqui, mas talvez hajam outras que o Espírito Santo esteja aí falando ao seu coração, acerca de algum machado que caiu,
em algum lugar, em algum momento. Então hoje mostre para ele onde esse machado caiu. Eu creio que hoje o Senhor pode devolver às suas mãos aquilo que você achava que já tinha perdido, já estava perdido. Quantas vezes o Senhor já fez isso? De trazer de volta aquilo que para muita gente já estava perdido, não tinha jeito. Tem pessoas aqui que quantas vezes nós ouvimos pessoas na rua, ou até algumas pessoas dentro da própria igreja de Jesus falam: essa aqui não tem jeito, não tem jeito mais, isso aqui, fulano não tem jeito para mim e para você, mas para ele tem. Não tem jeito para o homem, mas para o Senhor tem jeito sim. Então o Senhor, Ele pode trazer aquilo que já estava perdido, que não tinha jeito. Deus pode fazer um milagre. Sabe por quê, meu irmão? O Senhor continua devolvendo machados ainda hoje. E eu creio que hoje Ele pode restituir esse machado aí. Os meninos vão soltar uma canção lá. Enquanto essa canção estiver tocando, se você tiver perdido algum machado, entenda bem o que eu quero dizer. Em algum lugar da sua história, creia que hoje Ele pode restituir isso. E eu quero convidar você a sair do teu lugar e vir aqui, nós vamos orar agora. Em alguma área, em algum momento da minha vida, pastor, esse machado caiu. E parece que as coisas meio que deram uma paralisada, eu não consigo me levantar, eu não consigo seguir, é com muita dificuldade. Hoje o Senhor pode restituir aquilo que tu precisa para avançar, que é a presença de Jesus, é a presença do Espírito Santo, que é a graça dEle, o poder dEle. Ele pode te colocar de pé hoje, pode te fortalecer. Pode aumentar, Adriana. Então, enquanto essa canção estiver tocando, se você sentir no teu coração, sai do teu lugar, vem cá, vamos orar em nome de Jesus. Aí, as primeiras pessoas já estão vindo já. Sai do teu lugar, vem aqui. Aleluia, aleluia. Enquanto essa canção toca, eu quero em nome de Jesus convidar você a reaver esse machado hoje. Hoje é noite de restituição, em nome de Jesus Cristo. Restituição familiar, restituição das emoções, restituição de saúde, restituição de propósito, restituição de chamado, restituição da paz, restituição de sonho, de projeto, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Você que hoje está aqui e precisa de um Salvador para a sua alma, de um Senhor, e entendeu que não é na força do braço, é por Jesus, e quer hoje entregar a sua vida a Jesus Cristo, sai do teu lugar, vem cá, nós vamos orar agora, em nome de Jesus. Os intercessores que estiverem aí, venham aqui, para nós orarmos, venham cá, vamos orar. Pastor, eu já entreguei a minha vida a Jesus, lá no meu trabalho, lá na minha casa. Glória a Deus, confirma isso no altar hoje. Sai do teu lugar, vem cá, vamos orar. Você que tem sonho, projeto, vem cá, vamos orar em nome de Jesus. Coloca nas mãos dele hoje. Confia no Senhor os teus planos, confia no Senhor os seus projetos, e eles vão ser estabelecidos. Sai do teu lugar, venha cá em nome de Jesus. Eu creio que você vai dar testemunho. Eu creio que você vai dar testemunho nessa noite. Aleluia. Restitui. O nosso Deus é Deus de restituição. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A igreja começa a orar. Vai orando, igreja. Vai orando e põe as mãos. Coloca as tuas mãos em direção ao altar. Começa a orar. Os intercessores aqui na frente vão orando aí por essa pessoa. Isso, começa a clamar. Você que está aqui no altar, começa a falar com Deus. Hoje o Senhor pergunta: onde caiu? Onde caiu o machado? Oh, aleluia. Escuta isso, meu irmão. Oh, meu Deus.
Aleluia. Santo, restitui, Senhor. Pede para Ele, restitui, Senhor. Você que está aí no seu lugar, peça para Ele, restitui, Senhor. Restitui a minha vida, restitui a minha casa, restitui no meu coração aquilo que se perdeu. Restitui, Jesus. Remandar, ramanto, rabasse. Oh, aleluia. Pede para Ele, querido, pede para Ele, minha irmã. Peça crendo. Mostra onde caiu hoje. Senhor, nessa noite nós estamos debaixo da autoridade que há no nome de Jesus Cristo, debaixo da autoridade da Sua palavra, Senhor. Senhor, e hoje o Teu Espírito nos pergunta onde caiu, onde caiu, onde caiu, onde a ferida se abriu, onde isso se perdeu, onde caiu nessa noite, Senhor. Senhor, nós oramos para que seja restituída a essa pessoa aquilo que hoje, Senhor, ela havia perdido, para a glória do Teu nome, que haja restituição dentro da família, no coração. Senhor, restitui a alegria que se foi. Senhor, nós repreendemos agora o espírito de tristeza, nós repreendemos agora toda a depressão, nós repreendemos agora todo o medo na autoridade do nome de Jesus, tudo aquilo que paralisava, Senhor, nesta noite. Senhor, essa pessoa tem restituído a sua alegria, a sua fé, a confiança em Ti, para a glória do Teu nome. Os seus propósitos, Senhor, estão sendo apresentados a Ti agora, neste lugar, nesta noite. Senhor, assina esse projeto conforme a Sua boa vontade. Entra dentro dessa casa, Senhor, onde caiu esse machado no casamento, nos relacionamentos. Senhor, devolve, restaura, restabelece, Senhor, esse chamado hoje, Senhor, que foi se perdendo ao longo do tempo, onde ele caiu hoje, traz de volta, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Devolva a alegria, devolva a paz, devolva o gozo, o refrigério, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que hoje, Senhor, o Teu povo saia da sua casa, Senhor, levando em seu coração,
Senhor, novamente esse machado restituído para o louvor do teu nome. A sua vida vai avançar em nome de Jesus. Aquilo que estava parado começará a andar de novo em nome de Jesus Cristo. O nome do Senhor será glorificado. Você vai voltar a caminhar, você vai voltar a servir a Jesus, você vai voltar a sentir a presença do Espírito Santo de Deus em seu coração, em sua casa, em sua vida. A alegria da salvação está sendo restabelecida para a glória de Deus. Senhor, sairemos daqui, mas não da sua presença. Leva-nos em paz, meu Senhor, e continua falando conosco, ministrando ao nosso coração. É no nome de Jesus Cristo, seu Filho, que está vivo, reina e reinará por toda a eternidade, que nós oramos. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele te dê a paz. Vão em paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplaudam o Senhor. Deus te abençoe. Tenha uma semana preciosa na presença do Senhor. Dê um abraço no seu irmão, na sua irmã. Passem lá, abençoe o ministério de mídia de nossa igreja na cantina. Vão em paz, em nome de Jesus. Esse é o momento que você vai clamar ao Senhor.